Olá, pessoal. Meu nome é Marcos Boeira. Eu vou ministrar hoje uma aula sobre Francisco Soares, sobre um tema muito especial na filosofia política e do direito deste grande autor. O tema será Lei Natural, Lei Positiva em Francisco Soares. Soares foi um autor muito importante, nascido em 1548, morreu em 1617. Foi professor cátedra prima de Teologia e Direito em Coimbra, tendo passado também por Salamanca, onde também fez carreira docente e discente, foi aluno na Universidade de Salamanca. Mais tarde também lecionou no Colégio Romano da Companhia de Jesus em Roma e teve uma produção intelectual notável em pelo menos 4 grandes campos do conhecimento. Na teologia, com os opúsculos teológicos, na filosofia, com o monumental tratado de metafísica chamado As Disputações Metafísicas, no campo da filosofia política, tendo escrito um grande tratado a respeito, chamado Defensio Fidei Catholicae et Apostolicae, Adversus Anglicanae Sectae Errores, onde ele expõe a sua doutrina sobre a origem e a finalidade do poder político. E, por fim, há toda uma obra dedicada ao direito, à ciência do direito e à filosofia do direito, exposta numa variedade de conselhos e pareceres que o Soares publicou ao longo da vida, em especial ao longo da vida docente, e no imenso tratado intitulado De Legibus ad Deo Legislatore, publicado em 1612, onde o Soares expõe uma análise detalhada das 4 espécies de lei que eram usuais nos tratados de direito e, enfim, nas obras que continham um tratamento sobre a lei e o direito, no medievo, em especial na escolástica da Alta Idade Média, e também na escolástica posterior, no Barroco, né? Tanto na Península Ibérica como em outras partes. O Soares é um autor muito importante, ele é considerado o maior pensador da chamada Segunda Escolástica, ou Escolástica Ibérica, a escolástica dos séculos XVI e XVII, e foi certamente um pensador que teve uma vida muito interessante do ponto de vista acadêmica, cultural, como professor, como docente, né? E também como membro, né, ativo do clero naquele momento. Um momento onde a Igreja Católica passa por grandes transformações, é um momento, digamos, posterior ao Concílio de Trento, e um momento, sob certo aspecto, bastante turbulento, em razão do nascimento do Estado moderno na Europa e dos acontecimentos que marcaram o período, né? Como é o caso, por exemplo, do reinado de Jaime I na Inglaterra, que, sob certo aspecto, pontuou todo um debate em torno da legitimidade ou não da chamada doutrina do direito divino dos reis e monarcas. O tema que eu gostaria de enfrentar convosco hoje é um tema que, na ótica e na filosofia do direito do Soares, aparece em maior medida no tratado De Legibus ac Deo Legislatore, onde o Soares traz uma série de concepções a respeito da lei e do direito. Claro que toda a base do Soares está na escolástica do período precedente, em especial na obra de Tomás de Aquino, mas também na obra de Duns Scotus. Ou seja, há influências bastante presentes, né, da maneira como Tomás de Aquino trata a questão da lei na Suma Teológica e no comentário ao livro de sentenças de Pedro Lombardo, e esse modo próprio de Tomás de Aquino tratar do tema é recebido dentro da Segunda Escolástica, em particular na obra do Soares, com bastante apreço. Não sem, todavia, um olhar também muito, sob certo aspecto, generoso, do ponto de vista intelectual, para a obra de Duns Scotus,
e a influência que a doutrina da lei em danças quatus passa a ter no âmbito da escolástica barroca, da escolástica ibérica, né? Em ampla medida pela força bastante preemente, né, que a doutrina escotista passa a ter, primeiro na Universidade de Paris e mais tarde na Península Ibérica, em especial nas universidades de Alcalá e Évora, né? Muito bem. Para expor a nossa aula de hoje com uma certa ordem, eu vou me valer de um handout para que, a partir dele, nós possamos passar os aspectos, digamos, constitutivos da nossa aula. E para tal, antes de entrar exatamente nas posições do Soares a respeito da lei natural, da lei positiva e da lei em geral, eu vou passar com vocês um pouco os olhos sobre algumas afirmações de Tomás de Aquino e de Francisco de Vitória que são relevantes para a posição soaresiana a respeito da lei, em especial da lei natural e da lei positiva. Tomás de Aquino, na Suma de Teológica, ele traz uma diferença de olhar e análise sobre os princípios dos atos humanos. Tá? Os princípios dos atos humanos se dividem em dois tipos. Os chamados princípios extrínsecos, que são origens dos atos humanos que vêm de fora, e os princípios intrínsecos dos atos humanos, que são produzidos com digamos, com a adição da vontade e do intelecto humano no governo dos apetites. Tá? Os princípios extrínsecos são, do ponto de vista teológico, a graça, e do ponto de vista não apenas teológico, como também antropológico, a lei e as suas espécies. Tá? Então, a lei é tomada, para Tomás de Aquino, como um princípio extrínseco dos atos humanos. Tá? Em primeiro lugar, a lei eterna, e depois as três modalidades de lei que decorrem direta ou indiretamente da lei eterna. A lei divina, que diz respeito à lei antiga ou à lei posta no Decálogo, né? Quando nós olhamos, por exemplo, para a Bíblia, nós vamos ver a lei antiga no Antigo Testamento, em especial nos 5 primeiros livros da Bíblia, né? A lei natural, que nós vamos ver agora adequadamente o que ela é para Tomás de Aquino, né? E a lei positiva de maneira indireta, porque depende da convenção humana e, portanto, de um ato da autoridade humana. Tá? Ou seja, a lei positiva é dada ou determinada em razão da lei natural e em razão, em última análise, da lei eterna, na medida em que a convenção humana e a institucionalização de uma autoridade advém para que ela, a lei positiva, ganhe força e promulgação. Tá? Há, todavia, uma análise também na Suma Teológica, tá, que Tomás de Aquino faz sobre os princípios intrínsecos dos atos humanos, que correspondem justamente às virtudes e os hábitos humanos em geral. Tá? Toda a temática da ética das virtudes, por exemplo, aparece dentro dessa consideração. Nesta presente aula, eu gostaria de focalizar a nossa análise na noção de lei, portanto, em um dos princípios, por assim dizer, extrínsecos dos atos humanos. Tá? E para bem tratar do assunto, eu vou começar com uma afirmação que Tomás de Aquino traz na prima secunde da Suma Teológica, na questão 91, no artigo 2, né? Quando Tomás diz assim: sendo a lei regra e medida, pode ser em qualquer coisa de dois modos, como o que regula e mede, e como nisto que é regulado e medido, pois que qualquer coisa é regulada e medida enquanto participa de uma regra ou medida. Então, segundo Tomás, dois são os atributos iniciais do conceito de lei. Tá? O primeiro deles, em primeiro lugar, regra. Então, a lei ela é uma ordem. E segundo, uma medida. Tá? Ou seja, a lei não só ordena, mas ela ordena dentro de um espaço de significação determinado, que é o que, no conceito aqui posto, pode ser visto como a medida adequada dos atos humanos. Tá? Então, a lei é simultaneamente preceptiva e indicativa. Preceptiva, porque ordena,
e indicativa, porque mostra o limite e o início dos atos humanos relativamente aos bens correspondentes a esses atos. É claro que há aqui, nesta noção, algumas exigências para o adequado entendimento do conceito de lei. Uma dessas exigências é que ela se manifesta no intelecto humano, e, em especial, em uma operação do intelecto humano, que é o que nós chamamos de ratio, ou razão prática, no caso. Ou seja, na razão, na operação do intelecto prático, que, de alguma forma, inclina o agente ao bem segundo a reta razão, esta ordem que é articulada ao bem e determinada a ele, estabelece uma medida. De modo que a exigência antropológica presente nesse conceito se dá em razão da natureza racional do ser humano. Como diz o próprio Tomás na próxima proposição, pelo qual nela, a criatura racional, se realiza uma participação à razão eterna, por meio da qual possui uma inclinação natural e devida a um fim. E tal participação da lei eterna na criatura racional é chamada de lei natural. Então, o que é a lei natural desde um ponto de vista teológico? Desde um ponto de vista teológico, a lei natural é a participação da lei eterna na criatura racional. Assim como a lei eterna ordena todas as coisas segundo uma razão de fim, o ser humano, tomado aqui nessa acepção como criatura racional, é ordenado ao seu fim correspondente, que é o bem. E veja que essa noção de lei natural é uma noção teológica. Ela, de algum modo, já está presente dentre os padres da igreja. E em Tomás, ela é recebida e aperfeiçoada com, obviamente, a análise, vamos dizer assim, com uma maior atenção a um conjunto de atributos, que se articulam nesse conceito e que formam esse conceito segundo uma razão, digamos assim, plural. Há um olhar sobre a lei natural que vem da teologia, que é este, mas há também um olhar sobre a lei natural que vem ou da ética das virtudes, ou da filosofia do direito e da filosofia política, ou mesmo da antropologia. Então, há uma variedade, uma miríade de olhares sobre o problema da lei natural e sobre o problema da lei em geral. Se lei é regra e medida, a lei natural, como participação da lei eterna na criatura racional, é uma ordenação do agente humano ao seu bem. Uma ordenação que é determinada justamente pelo aspecto preceptivo da lei, que ordena, e pelo aspecto indicativo, que faz com que o intelecto possa entender a razão de bem nas circunstâncias gerais e concretas da vida deste agente humano. Por isso que a lei, nesse caso, embora essa fosse uma discussão bastante preemente na escolástica da Alta Idade Média, na primeira escolástica, a lei natural, ela, em alguns autores, mesmo dentro do cristianismo, a lei natural vinha tratada como um hábito. E nessa acepção, Tomás diz que não, a lei natural não é um hábito. Quer dizer, a lei natural não pode ser confundida com o que os gregos e os latinos chamavam de sindérese. Esse sim, o hábito intelectual dos primeiros princípios práticos. A lei natural não é o hábito em si. Embora ela, obviamente, mantenha, em relação ao hábito intelectual dos primeiros princípios práticos, uma relação de conveniência. Há uma conveniência entre a lei natural e a sindérese. Então, a lei natural é um ato da razão, como é toda a proposição. Agora, o que ela possui de diferente das demais proposições analíticas e sintéticas é que a lei natural é uma proposição do ponto de vista indicativo e é uma ordem do ponto de vista preceptivo. Ela desempenha simultaneamente essas duas funções. Uma função que é ordenadora e uma função que é
por assim dizer, cognoscível, de dar a conhecer ao intelecto a medida adequada para o ato humano. Tá? Como funciona, então, essa relação de conveniência com o hábito intelectual dos primeiros princípios? Como Tomás estabelece essa questão? Tomás nos diz que os preceitos da lei natural são, em relação à razão prática, o que os princípios das demonstrações o são relativamente à razão especulativa. Uns e outros são evidentes por si mesmos. Tá? Como diz Boécio, existem certos axiomas ou proposições que são universalmente evidentes em si mesmas para todos. Tá? Como o ente é o primeiro que recai sobre toda e qualquer consideração intelectual, assim o bem é o primeiro que a razão prática apreende, ordenada a operação, pois que todo agente opera em vista de um fim, o que tem por natureza o bem. Portanto, o primeiro princípio da razão prática será o que se funda na natureza do bem. O bem, como diz o filósofo Aristóteles, na Ética Nicômaco, é o que a todos os seres apetece. Tá? Este, pois, será o primeiro preceito da lei. Se deve obrar e perseguir o bem e evitar o mal. Todos os demais preceitos da lei natural se fundam neste, de sorte que todas as coisas que devem ser feitas ou evitadas terão caráter de preceitos da lei natural, enquanto a razão prática os julgue naturalmente como bens humanos. Tá? Então, o que é isso? Nós temos aqui que o primeiro preceito da lei natural corresponde analogicamente, tá, ao primeiro princípio da razão prática, que, relativamente à razão especulativa, também possui uma conexão ou uma correspondência analógica. É como se nós tivéssemos aqui três correspondentes analógicos. Né? Da razão, o primeiro princípio da demonstração, que é o primeiro princípio da razão especulativa, que é o ente, tá? O ser, a afirmação a respeito daquilo que tem como correspondente imediato na razão prática o bem. Então, o bem é o ente relativamente à vontade e ao intelecto prático, e a correspondência analógica com a ordem ou com o dever se dá justamente pela conexão entre o primeiro princípio da razão prática e o preceito da lei natural, que toma o princípio da razão prática como uma ordem e, ao fazê-lo, adiciona o verbo dever. Né? Deve-se realizar o bem e deve-se evitar o mal. Né? Do qual todos os demais preceitos da lei natural derivam de modo autoevidente e de modo indemonstrável. Tá? Ou seja, há um grau elástico de evidência na forma como Tomás de Aquino expõe os primeiros princípios da razão prática. Tá? Ou seja, todos os princípios da razão prática correspondem à ordem das inclinações naturais humanas e às circunstâncias concretas em que o agente opera. Tá? Onde ele vai tomar o bem como predicável naquela ação contingente relativamente ao objeto adequado do ato humano em si. De modo que esse objeto adequado deve corresponder à justa medida estabelecida pela lei, segundo o seu conceito. Lei é regra e medida do ato humano. Logo, o objeto contingente da ação prática coenvolta em uma circunstância deve corresponder justamente a essa medida determinada de maneira universal e geral pela lei natural, no caso. Tá? Então, dentro disso apenas, e é somente a partir disso, que a lei natural dela, né, decorrem dois tipos de, digamos assim, deduções. Tá? Ou seja, da lei natural nós deduzimos leis humanas, por assim dizer. Tá? E como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso de pelo menos duas formas. Ou o fazemos ao modo de conclusão, quando essa, digamos, inferibilidade dos primeiros preceitos da lei natural, ao caso de uma comunidade política, é feita de maneira direta, sem intervalos e sem intermédios. Ou seja, quando nós concluímos dos preceitos da lei natural um princípio do direito, que é um princípio forte. Tá? Por exemplo, a ideia mesma da defesa, sei lá, a defesa da vida, por exemplo. Né? A defesa da inviolabilidade da dignidade humana. Tá? São
são conclusões diretas dos primeiros preceitos da lei natural, ou, né, de maneira indicativa ou afirmativa, dos primeiros princípios da razão prática. Então, isso pode acontecer no que tange aqueles princípios elementares que formam as constituições, as cartas de direito em geral, enfim, né, os documentos políticos que lidam com princípios e axiomas da vida civilizada dos seres humanos. Né? Há uma outra maneira disso acontecer que se dá pelo modo de determinação. Quando da lei natural, nós vamos aquilo que é específico, obviamente, passando por esses princípios conclusivos da lei natural e chegando, né, aos elementos concretos e contingentes de uma comunidade política. Né? Por exemplo, o Código de Trânsito de uma sociedade política. É um tipo de determinação que depende da conclusão, porque depende dos princípios gerais, por exemplo, a ordem pública, né? Enfim, a ordem social em um município, por exemplo, que depende das regras de trânsito. Mas essas regras de trânsito, que podem vigorar em Porto Alegre, ou Curitiba, ou Montevidéu, né, podem não ser as mesmas regras das regras de trânsito que de maneira específica vigoram numa cidade como São Paulo ou a Cidade do México, né, que são cidades imensas, né, que têm uma rede muito mais complexa que Porto Alegre ou Montevidéu. Né? Então, dado isso, Tomás vai dizer, por conseguinte, toda lei humana terá caráter de lei na medida em que seja derivada da lei natural. Apartando-se em algum ponto da lei natural, já não será lei, senão corrupção da lei. É importante notar que uma coisa pode ser derivada da lei natural de dois modos. Primeiro, como as conclusões se derivam dos princípios. Segundo, por via de determinação, como determinações de certas noções comuns, que é justamente isso. Ou seja, conclusão, aquilo que é universalmente compartilhado na comunidade humana, segundo certos princípios. Determinação, aquilo que é próprio de uma sociedade ou de uma comunidade política em particular. Tá? Veja que quando nós falamos em conclusão, isso não se determina apenas para os sistemas de direito positivo dos Estados-nação. Isso também pode ser tomado na ordem internacional. Né? Por exemplo, o direito das gentes, né? o chamado direito internacional, que à época chamava-se ius gentium, né? O direito das gentes. Né? O direito das gentes, diferentemente do direito natural, que pode ser identificado como esses princípios universais, o aspecto moral propriamente subjacente a esses princípios. Veja que, obviamente, em Tomás, o direito e a moral possuem uma relação de absoluta interdependência, ainda que, e isso é importante dizer, o direito positivo como tal tenha uma relativa autonomia em relação à moral, a começar pela sua promulgação e pelo modo e o modo como os procedimentos formais e legislativos resultam na promulgação da lei, tá? Que são critérios formais. São Tomás diz isso, né? Quer dizer, existem 3 exigências para a lei positiva humana, né? Que o legislador seja competente, que ele respeite um procedimento legislativo e, em última análise, apenas que a matéria subjacente dessa lei seja radicada numa noção de justiça política e legal. Tá? Ou seja, que a lei se ordene ao bem comum, né? Sem o qual essa lei já não será lei, como ele mesmo traz aqui nessa afirmação. Então, isso é muito importante nós termos presente, porque agora, ao analisar como Vitória e principalmente como Soares irão analisar essa questão, nos parecerá bastante preemente esse conjunto de noções que Tomás de Aquino nos traz. Né? Francisco de Vitória, que foi um outro autor muito importante no contexto da escolástica ibérica, né? Talvez o fundador da escolástica ibérica ou da segunda escolástica, ele traz, numa variedade de seus escritos, na Relectio de Indis, na Relectio de Potestate Civile, na Relectio de Potestate Ecclesiae, que são várias preleções que ele, por assim dizer, ministrou na Universidade de Salamanca, quando lá era professor lente ou cátedra prima de teologia e de direito. Ele escreve um curto
por assim dizer, porque não é tão extenso quanto os tratados de lei, né, sobre os comentários à lei que eram usuais ao seu tempo, em comparação com estes outros. O seu comentário ao Tratado da Lei da Suma Teológica é bastante curto, né? No De Legibus, né, o Francisco de Vitória traz algumas noções que são muito relevantes para aquilo que veremos em Soares. A começar pela noção de essência da lei, né? E aqui ele traz, continuando justamente essa noção que Tomás já trazia, a ideia de que a lei é algo pertinente à razão, diz ele, porquanto a ela cabe imperar sobre tudo o que recaia sobre seu domínio. A lei é regra e medida do ato e o expressa obrigando-o. A lei é claro que é próprio da natureza racional. Tá? Parece uma síntese daquilo que nós vimos em Tomás. E aí ele começa a especificar as noções. Tá? Diz ele, respondo que toda lei deve ser ordenada ao bem comum. Prova-se isto porque todas as coisas são ordenadas ao seu fim, a saber, a beatitude. A ordenação da lei ao bem comum pode ser inteligida de duas formas. Isso aqui é muito importante para fixar bem o modo como posteriormente o Soares vai tratar a questão. Primeiramente, de direito, por aquilo que é devido. Então, o que é direito? Direito, diferentemente do que é lei, nesse momento, né, com base naquilo que é a tradição romanística e escolástica a respeito do que é o direito é o objeto da justiça. Tá? Justiça é sum cuique tribuere, dar a cada um o que é devido. O que é devido? O que é devido é o direito. Tá? Então, o direito é o objeto da justiça. Tá? Essa definição já vem lá de Ulpiano, lá também dos comentaristas do Ulpiano da Idade Média, tá? Os juristas. O Bártolo, por exemplo, traz essa noção, o Graciano traz essa noção. Em Tomás, essa noção vai aparecer de cheio na Secunda Secunde, quando lá no Tratado da Justiça, né, São Tomás vai tratar das especificações da virtude da justiça e do seu objeto adequado, que é o direito. Né? Então, a primeira coisa que a lei ordena, quando o faz relativamente ao bem comum, é fazê-lo segundo um dever, né? Um dever, por assim dizer, de ofício e de hábito, né? Que é a ordenação do hábito ao bem. Então, daí dizer que é ordenação segundo aquilo que é de direito. Tá? Somente em segundo lugar, tá, essa intelecção do bem comum relativamente ao objeto da lei se dá no âmbito do fato. Tá? Quer dizer, não apenas acerca daquilo que é devido, mas também acerca daquilo que deve ser realizado. Tá? Pelo que há coisas que são necessárias em virtude dos preceitos, justamente aquilo que são os postulados gerais da razão prática, e outras que são necessárias por força dos fatos, aquilo que diz respeito à intelecção do bem concreto nas circunstâncias. Né? Quer dizer, o aspecto contingente da razão prática que, pelo raciocínio prático, capta o bem e o persegue, não apenas de forma discursiva, mas, sobretudo, de forma experimental ou ativa. Né? E, para bem determinar isso no âmbito concreto da comunidade humana, qual ato é necessário para que a lei, então, confeccionada por um legislador competente, uma autoridade competente, após um processo legislativo igualmente legítimo e determinado, que resulta numa lei que tenha matéria de justiça legal e política, o que é necessário para que essa lei seja de fato lei e tenha força obrigatória nas consciências individuais? É necessário um ato chamado promulgação. Tá? E os escolásticos, em geral, os escolásticos da segunda geração da Península Ibérica, mas isso já está muito presente em Tomás de Aquino, e de algum modo presente em um autor muito mais antigo, chamado Isidoro de Sevilha, né? No seu livro de sentenças e no seu livro sobre as etimologias, onde ele trata da lei, né, e da autoridade dos príncipes à época, essa ideia de promulgação já ali aparece de cheio. Né? Então, a pergunta que o Vitória traz, no artigo 4º dessa Lexio 121, onde ele trata do comentário à questão 90 e seguintes, que trata da essência da lei, é justamente se a promulgação é da essência da lei, ou é de razão. Né?
de lei, ou tem razão de lei, ou pertence à razão da lei. Tá? E aí, qual é a resposta que ele traz? A resposta é afirmativa. A promulgação é da essência da lei. Ela é condição necessária para que, na aplicação, a lei possa regular e medir os atos humanos. Tá? Não há dúvida de que a promulgação é parte essencial da lei. Non caret dubio utrum de ratione legis si promulgatio. Tá? E isto será o conjunto dos atributos que, de algum modo, formarão o modo como Soares vai tratar a noção de lei no De Legibus ac Deo Legislator. E aqui nós começamos com uma afirmação bastante premente no horizonte do De Legibus, né, que o Soares nos traz. A lei é, em geral, um preceito comum, justo e estável, suficientemente promulgado. Tá? Então, esse é um detalhe muitíssimo importante que nós temos que ter presente. Continuemos no vídeo a seguir.